Bom, nós vamos dar início então às apresentações. O primeiro painel, queria convidar o Maurício Tomasquim, que é presidente da empresa de pesquisa energética. Nós teríamos também a presença do presidente da Eletrobras. Ele teve um compromisso de última hora, não pôde aparecer. Eu quero só contar uma historinha pequena aqui, que o Tomasquim participou, para mostrar a importância das discussões em rede aí. Quando foi discutido aquele modelo para tentar corrigir aquela crise do setor elétrico, nós fizemos no início da gestão Dilma do Ministério, tinha aquela ideia inicial, e nós fizemos um seminário, mas com um formato diferente. Então, de manhã nós pegamos geradores, consumidores, distribuidores, e colocamos em 3 grupos, e cada qual apontava o que via de inconsistências no modelo apresentado. Depois você girava e o grupo seguinte apresentava um conjunto de sugestões para corrigir as distorções apontadas pelo grupo anterior. E na parte da tarde, com o Tomasquim, a ministra presente lá, foi apresentado um relatório, né? Então, um quebra-pau danado lá. Mas eu diria que as sugestões racionais foram incorporadas de tal maneira que quando começou a discussão do modelo, o setor falava, vai dar tudo errado. 2 meses ou 3 meses depois, com os ajustes feitos, o pessoal até era gozado, porque aquela visão que o governo seria irracional e tudo, o pessoal falava, mas o modelo está redondinho. Então, tudo isso por quê? Porque houve um processo amplo de discussão, em que se ouviram todas as partes, assim, e daí entra o grande desafio do governo, que é fazer a mediação, né? O que está indo muito para um lado, para o outro. Então, passo a palavra ao Tomasquim, que é um parceiro aí de discussões aí desde o primeiro momento do Projeto Brasil. Obrigado. É uma honra estar de novo aqui em Brasiliana, estar com Nassif. Nassif, eu acho que é um ícone aí do jornalismo moderno, é um visionário que está já à frente da mídia tradicional, e é um prazer estar aqui, poder participar desse projeto que ele está desenvolvendo. A apresentação, eu acho que é mais uma provocação, elementos, e acho que talvez no debate a gente possa desenvolver vários outros assuntos, né? Porque na apresentação a gente foca um grupo específico de temas, mas o setor energético elétrico é muito amplo, e eu estou aberto a discutir qualquer tema na área. Eu acho que terá um tempo para isso. Então, por favor, a próxima. Bom, eu, quando viajo, acho que vários meus colegas, quando viajam para falar do setor energético brasileiro, não apenas elétrico, a gente geralmente vira o foco das atenções. Não porque nós, professores ou técnicos brasileiros, sejamos especiais, mas porque o Brasil é especial. O tema que a gente toca, que é o Brasil, é um tema, o setor energético brasileiro é um tema que se destaca no mundo. O Brasil, ele é um exemplo para o mundo, e toda vez que a gente apresenta o nosso caso, a gente vira focos de atenções. Hoje, né, tem 2 questões que estão no foco da questão energética, que é a segurança de abastecimento e a questão ambiental. E em ambos os casos, o Brasil ele tem exemplos para dar no mundo. A questão da segurança do abastecimento não é o foco que eu vou tratar aqui, mas o Brasil vai virar um grande player internacional na área de petróleo. O Brasil vai virar um grande exportador de petróleo. Nós hoje produzimos 2 milhões de barris dia, e a nossa projeção na ETE é que nós em 10 anos estaremos produzindo 6 milhões de barris dia e estaremos exportando 3 milhões de barris dia. Ou seja, o Brasil será um grande ator internacional nessa área, e terá uma importância estratégica para o mundo ocidental muito grande, porque hoje
petróleo está concentrado em áreas conturbadas do mundo, em áreas de conflito, e ter para o mundo um país pacífico, respeita contratos, democrático, que além disso produz petróleo, tem um valor estratégico. Não é o tema dessa reunião, mas uma das razões para a mudança do modelo regulatório do setor de petróleo, de concessão para partilha, foi dar ao país um poder também estratégico muito grande. Porque, no caso da concessão, o petróleo ele, é propriedade da empresa que descobriu o petróleo. O Estado se remunera com os recursos oriundos de royalties, participação especial, etc. No modelo de partilha, parte do petróleo fica com o Estado, que decide para quem vai vender. E nesse decide para quem vai vender, você tem um poder geopolítico muito grande. Por exemplo, eu vendo meu petróleo, mas levo meu álcool junto. Ou eu vendo meu petróleo, mas levo meus aviões da Embraer junto. Então, você é totalmente diferente. Tem um elemento importante que alguns não conseguem entender, é que no modelo você financeiramente, eventualmente é equivalente. Receber em dinheiro, ou receber em espécie e depois transformar em dinheiro. Mas em termos de poder geopolítico é totalmente diferente. Então, nessa questão de segurança, o Brasil vai ter um papel estratégico. E na parte ambiental, o Brasil já é tem um papel central no que diz respeito ao setor energético. É claro que nós temos que fazer muita coisa ainda no que diz respeito ao desmatamento, que é o nosso grande desafio. Próximo, por favor. No que diz respeito ao setor energético, hoje uma das questões centrais do mundo é a questão das emissões de gases de efeito estufa. E é importante por quê? Porque ela determina questões de até competitividade dos países. Né? Se você tem que alterar sua matriz, se tem custo, isso implica eventualmente, você perder competitividade em relação aos seus a outros países. E a gente olha as emissões do setor energético, porque se a gente olhar a emissão total do Brasil, eu não botei aqui, a emissão total do Brasil, o retrato do Brasil não é muito bom. O Brasil está em terceiro lugar como maior emissor, depois dos Estados Unidos e China. Mas se a gente olha a emissão do setor energético, o Brasil cai para a 17ª posição, onde você está. Atrás é bom, quem está na frente é que está ruim. Então, o Brasil emite, em termos de gás de efeito estufa devido ao consumo de energia, 20 vezes menos que os Estados Unidos e China. E por que isso... Então, e vamos ver... Então, isso... Próximo, por favor. Então, o fato da questão energética no Brasil, a energia não ser a grande emissora, faz que nós tenhamos um comportamento, as nossas emissões têm um comportamento muito distinto de outros países. Enquanto as emissões do setor energético representam 65% das emissões mundiais, as emissões do setor energético no Brasil representam apenas 16% das emissões brasileiras. Elas representam 79% das emissões da Europa em energia, 89% das emissões dos Estados Unidos em energia, 74% das emissões da China em energia, 87% das emissões da Rússia em energia. No Brasil, apenas 16%. Então, primeiro, isso é importante, a gente tem que analisar a nossa soluções vis-à-vis a nossa realidade, que é diferente da realidade dos demais países. Então, enquanto nos demais países a meta central é tentar limpar a matriz energética, no Brasil
Nosso desafio é manter a matriz que já é limpa, né? Porque nós não fizemos o nosso papel, eles dificilmente, algum país, daqui, em 20 ou 30 anos, conseguirá chegar onde o Brasil está hoje. Vamos ver essa diferença? Próxima, por favor. Aqui a gente, essa transparência ajuda a entender o porquê essa característica diferente da matriz energética brasileira. No Brasil, 45% da nossa matriz é renovável. No mundo, apenas 13% em média é renovável. E nos países da OCDE, menos de 8% é renovável. Quais são as duas fontes que destacam o Brasil? A cana-de-açúcar, que produz o etanol e a bioeletricidade, e a energia hidrelétrica, né, que tem participações bem maiores do que em outros países. Aí está o nosso diferencial. Próxima, por favor. Se nós vamos focar agora no nosso tema, que é o setor elétrico. Aí a situação do Brasil é ainda melhor do que se a gente olhar o setor energético como um todo. Por quê? Porque se nós formos olhar as emissões, o Brasil emite 100 vezes menos que os Estados Unidos e China devido ao consumo e produção de energia elétrica. Então, e eu não estou nem botando aqui outros indicadores que tem, que é o indicador de consumo per capita. Se você olhar o consumo per capita, supor que cada habitante desse planeta tem direitos iguais, né? Nós vamos ver que o Brasil teria ainda um potencial de crescimento das emissões. Não que a gente deva emitir mais, claro que não, mas mostra que os países, ou não só desenvolvidos, mas também a China e outros desenvolvimentos, têm uma dívida com o cidadão brasileiro, no sentido que eles estão emitindo algo que nós não estamos emitindo, né? Supondo todos têm direitos iguais, né? E por que o Brasil, então, no setor elétrico tem essa situação? Próxima, por favor. A gente vê, enquanto no mundo apenas 18% da geração de energia elétrica vem de fontes renováveis, 18%, no Brasil, 87% da geração de 2010 foi por fontes renováveis. 87%. E onde que está? Qual é o centro? Qual é a principal fonte? É a energia hidrelétrica. 81% foi a hidroeletricidade. Então, importante isso. O Brasil se destaca ambientalmente no mundo. Um dos fatores é por conta da hidroeletricidade, que, do ponto de vista ambiental, não estou falando econômico, de custo também permite que ele se destaque a nível mundial. Qual é a principal fonte de abastecimento de energia elétrica no mundo? Carvão. 41% da geração de energia elétrica mundial vem de carvão, que é o maior emissor específico de gás de efeito estufa. A participação do carvão na geração de energia elétrica brasileira é menos de 2%, é 1,3%. A China, quando você pega os debates, aí o pessoal gosta de dar o exemplo da China como exemplo de país que está fazendo uma política ambiental excelente, porque é o país que mais bota eólica no mundo, né? As
construiu uma indústria fantástica de eólica. O país que hoje mais constrói eólica e mais tem indústria eólica é a China. Então, às vezes você pega e vê alguns grupos mais ambientalistas falando, não, o Brasil tem que seguir o exemplo chinês que bota. Só que eles não veem o outro lado da equação. O Brasil tem 115 mil megawatts de capacidade instalada. A China instala por ano 90 mil megawatts, mais ou menos. A China instala um Brasil de capacidade instalada por ano. E 80% desses 90 mil é de carvão. Aí o eólico, que tem uma percentagem, em termos absolutos, é grande, é o maior do mundo. Mas em termos relativos, eles estão colocando muito mais carvão do que o mundo. A China consome não só todo o carvão que ela produz, mas consome carvão da Austrália, é o maior importador de carvão do mundo. Quando eu vejo alguns grupos falando, olha, o Brasil tem que seguir o exemplo da China, que constrói muito eólico. Bom, mas a gente não pode olhar em termos absolutos. É claro, é muito, porque primeiro bota muita energia, bota um Brasil de capacidade por ano. Mas se for olhar relativamente, é pouco em relação à qualidade da matriz deles. Bom, próximo, por favor. Vamos falar, então, aqui de alguma das fontes, tá? E vamos falar agora um pouco da energia que vem das águas, a hidrelétrica, porque eu acho que a questão que a gente tem que discutir é: o Brasil tem uma matriz limpa. É possível a gente crescer e mantendo essa matriz limpa? Essa que é a questão. Porque não é óbvio que isso se consiga, não é óbvio. Né? Porque quando você já está numa situação que extrema, quer dizer, uma situação extrema, que é a situação do Brasil, a questão é, conseguimos manter, crescer, se desenvolver mantendo isso? Eu acho que consegue. Por quê? Porque a gente tem recursos para isso. Primeiro, as águas. O Brasil tem o terceiro potencial hidrelétrico no mundo, depois da... Não, por favor, anterior. Depois da China e da Rússia. Tá? O Brasil utilizou 1/3 desse potencial. Essa questão de 1/3 é considerando o potencial, vamos dizer, o potencial técnico existente. Na realidade, eu acho que a gente não poderá aproveitar esse potencial todo por questões de restrições ambientais. Então, portanto, nós hoje, temos do que é explorado, a gente talvez já tenhamos atingido 50%. Mas vamos supor que a gente seja realmente esses 260 mil megawatts que a gente tem de potencial. Pronto. Aí nós vemos o seguinte: a China, em 2005, tinha explorado 22% do seu potencial. Em 2010, ela já atingiu o nível do Brasil, que é 1/3. E em 2020, vai chegar a 50% do seu potencial. A Alemanha, França, já usaram praticamente todo o seu potencial. Os Estados Unidos, Japão, já usaram mais de 60% do seu potencial. A questão é: paramos onde está ou podemos utilizar um pouco mais? Se nós formos olhar o bioma amazônico especificamente, o Brasil utilizou apenas 7% do seu potencial. Pronto. Então, aí vamos olhar o bioma, olhar especificamente. Então, a gente tem 2/3 do nosso potencial que não foi utilizado. 60% desses 2/3 estão na Amazônia. Ou seja, a Amazônia é a fronteira hidrelétrica do país. Lá é a fronteira hidrelétrica. E
E aí surge a questão. Ao mesmo tempo, a Amazônia é onde está tem uma riqueza de biodiversidade enorme, tem as florestas, tem os povos indígenas, tem, ou seja, um ecossistema natural e humano que é fundamental para o mundo e para o Brasil. E que ninguém pode querer e não achar importante que a gente deva preservar esse patrimônio, conservar a maior parte desse patrimônio. Então a questão é, mas é possível você explorar o potencial hidrelétrico e ao mesmo tempo, ou parte do potencial hidrelétrico, e ao mesmo tempo preservar a Amazônia? E aí você vai ter visões distintas. Vão ter grupos que vão dizer, não, faça uma escolha, ou um ou outro. Eu sou da tese que dá para conciliar, que não são objetivos excludentes, são objetivos que a gente pode, claro, cada lado terá que abrir mão de alguns aspectos. Provavelmente, a gente não deixará intocável todas as áreas. Para construir, você tem que tocar e alterar algumas áreas. Da mesma forma, provavelmente nós não exploraremos todo o nosso potencial. Terá parte do potencial hidrelétrico brasileiro que nós teremos que abrir mão, que nós teremos que dizer que não vamos explorar, porque o benefício dessa exploração é menor do que o custo ambiental que ela possa trazer. Próximo. As áreas verdes, tem as áreas verdes ali que são vários usos. As áreas verde escura são as unidades de conservação, que representam 27% do bioma amazônico. As áreas, a legenda está ruim, mas as áreas roxas são as terras indígenas, que representam 24%. Então, se pegar 24 dá 40, 52, uma coisa assim, né? Mais de 50%. É isso? Do bioma amazônico. A pizza ali não está bem feita, porque aqueles outros estão parecendo mais de 50%, é 48%. Essa pizza tem que ser alterada, mas, de qualquer maneira, mais de 50%, em termos de percentagem, do bioma amazônico é de área de unidade de conservação ou de área de proteção indígena. O que está planejado das usinas existentes, mais as planejadas nos próximos 10 anos, nós estamos falando de usar menos de 1% do bioma amazônico. Então, me parece que seja isso que vai desfigurar o bioma amazônico. E mais, as usinas hidrelétricas, elas podem e devem ser um vetor de preservação ambiental. As usinas, por exemplo, você pega o caso de Belo Monte. A área que está ali do Xingu, onde está sendo construído Belo Monte, é uma área que há décadas, você pega o mapa, há décadas sofre o problema de desmatamento. Isso vem desde a Transamazônica, né, e a antropização, desmatamento. É uma área em degradação. A usina que vai entrar, ela terá como obrigação recompor as matas ciliares, investir na criação de 2 áreas de conservação de floresta, que vai fazer um bloco, vai formar um corredor enorme de floresta para poder a fauna poder transitar em um corredor ecológico. Então, ou seja, a usina, ela pode ser um fator de ajudar a preservar o meio ambiente. Próximo. Aqui, a gente está mostrando o que está planejado para os próximos anos, tá, em termos de
expansão. Em termos de acréscimo de potência instalada. Tá? O amarelo é o que já foi contratado. Vocês veem que vai até 2019, que é a entrada das máquinas de Belo Monte, as máquinas de Giral, as máquinas de Santo Antônio. E o azul é o que nós precisamos obter as licenças para poder construir. Né? Eu estou falando de uma expansão contratada de 24 mil megawatts, a expansão contratada, e uma expansão planejada de 8.570 megawatts. Aqui é a evolução da capacidade hidrelétrica, né, saiu de 77 mil para 108 mil. Próximo. Vamos voltar ao anterior, que antes de eu chegar a essa questão do preço. Próximo, anterior, por favor. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre a questão da hidrelétrica antes de chegar à questão do preço. Eu estava falando da questão da hidrelétrica como preservação ambiental. Mas a hidrelétrica também tem um papel de resgate social das populações que vivem em situações complicadas e às vezes subhumanas nessas regiões. Então, por exemplo, o caso de Belo Monte. Os municípios que lá vão ter todos, hoje não tem esgoto, não tem água tratada, não tem nada, vão ter todos 100% de esgoto tratado, água tratada, vai ser feito treinamento para poder que a população que está local seja para trabalhar na obra. Ou seja, eu costumo dizer que a usina hidrelétrica nessas regiões, ela é muito mais do que uma fábrica de eletricidade. Ela é um vetor de desenvolvimento sustentável. Porque se nós pegarmos a questão do Belo Monte, para vocês terem uma ideia, os investidores têm que investir 3 bilhões e 500 mil reais na parte socioambiental. E a União vai investir no Programa de Desenvolvimento dos Recursos Sustentáveis mais 2 bilhões de reais. Nós estamos falando de 5 bilhões e 500 mil reais numa região. 5 bilhões e 500 mil reais são muitas e muitas vezes todo o orçamento do Estado do Pará inteiro, que vai para uma micro-região, para investimento social e ambiental. Quer dizer, você normalmente, quer dizer, essa região, nem 100 anos, 200 anos, teria esse volume de recursos e benefícios que a usina trará. É claro que para construir as usinas nesse ambiente, a gente está mudando também a modo de construção do setor elétrico. Né? O setor elétrico, ele costuma construir tradicionalmente usinas com reservatórios. Por que com reservatórios? Porque os reservatórios são a poupança de água do sistema que permite que nos anos secos você possa não depender das chuvas. A gente tinha no setor elétrico reservatórios que permitiam o Brasil passar por 3 anos de seca e ninguém piscava. Hoje os reservatórios, como a gente não constrói mais reservatórios, eles dão um ano só. Cada ano eles esvaziam. Então o que acontece? No início do ano, para não você ficar dependendo das chuvas, nós operamos as térmicas antecipadamente, as termoelétricas, para não deixar os reservatórios abaixarem abaixo de 50%. Então, o setor elétrico, para poder evitar impactos locais, acaba o quê? Fazendo usinas que, do ponto de vista energético, não são ótimos, mas é o compromisso para você poder não ter um impacto local. Então, eu estou entendendo que você tem... Cada lado está abrindo mão de uma coisa. Eu sei que tem colegas aqui do setor energético que
que são totalmente contra essa questão de não ter reservatório, que se você olhar do ponto de vista energético, é uma irracionalidade total. Né? Você vai, do ponto de, não só energético, do ponto de vista que o consumidor vai pagar o custo desse combustível, e mais, quando essa térmica ela for operar, ela emite gases de carbono, então você também tem um impacto ambiental, que é o impacto das emissões. Porém, do ponto de vista local, é claro que você reduziu aquele impacto, porque ao não ter, você construir uma usina a fio d'água, você não está tendo aquele impacto local. Então, por exemplo, a usina de Belo Monte, ela tem uma capacidade instalada de 11.000 megawatts, e vai produzir, como é uma usina a fio d'água, ela só produz quando você tem a água passando ali. E na Amazônia, as variações são muito elevadas, então ela produz em média 4.500 megawatts médios. Aí vem a grande crítica, fala, poxa, normalmente da área ambiental. Absurdo, como é que estão construindo uma usina de 11.000 megawatts com 4.500 megawatts médios, não vai gerar todo ano? Ora, isso é consequência das restrições ambientais. Quer dizer, se você deixasse um engenheiro livre para construir, não engenheiro, mas quer dizer, o setor energético livre para engenheiro, nunca ele construiria uma usina dessa forma. Aliás, ele construiria usinas a montante também, de maneira a você ter reservatórios de regularização, para poder manter um fluxo de água na usina. Por que não se faz isso? Porque entendemos que a condição para construir a usina é justamente não ter as usinas a montante. Por isso que se decidiu o CNPE não construir mais uma usina no Xingu. Um dos pontos é que foram atendidas, várias medidas eram favoráveis, mas não o exercício de ouvir as demandas das comunidades indígenas. Tanto que não foi um processo definido, tentando ver o que era melhor, mas sem ter essa preocupação de ouvir as comunidades indígenas. Ele não vai ouvir, então, as questões lá. Mas, bom, além desse tema do meio ambiente, espero que na volta a gente possa explorar também dois temas relevantes, que é essa questão dos preços. Foi montado um modelo depois do desastre no final dos anos 90, foi montado um modelo visando a modicidade tarifária. Eu lembro quando houve as primeiras discussões, tinha as duas prioridades, que eram aumentar a oferta de energia e reduzir o custo, através desses leilões. Mas um ponto que se vê, talvez pelo excesso de tributação e tudo mais, são queixas recorrentes aí do setor industrial, dos consumidores em relação ao custo de energia. Então esse é um tema que a gente vai tentar abordar durante o dia. Ontem eu conversava com o pessoal do setor de máquinas e equipamentos. Você tem empresas que estão se mudando para o Uruguai e Paraguai, por uma razão muito simples. Aqui tem o custo de energia, que lá não tem, muito em função do ICMS também. Aqui eles compram aço com IPI, um conjunto de tributos. Se eles vão lá para o Paraguai e para o Uruguai, a exportação é sem tributos. Então eles recebem lá o aço sem tributos, a energia mais barata, produzem máquinas e equipamentos e exportam para cá sem tributos. Alguns tributos, mas como faz parte do Mercosul, você não tem esses tributos. Então você criou uma situação disfuncional aí muito complicada, né? Então acho que um dos temas de discussão, acho que transcende o setor, também entra na questão da reforma tributária, é como que você vai poder definir essa competitividade aí com essa questão dos tributos. Né? Eu vou aproveitar aqui, eu queria pegar um colaborador assíduo do blog aí na área de meio ambiente, que é o Gustavo Carolino, para... Tem um microfone aí, não? Tem. Para o Gustavo expor. O Gustavo é o nosso colaborador mais persistente lá. Ele tem um profundo conhecedor de movimentos sociais e traz informação. É uma agência de notícias individual aí. Depois eu sintetizo para
tomar o fim, o que você está colocando aqui. Sim. Bom dia a todos. Obrigado, Nassif. Realmente esse espaço do Brasilianas se configura aí como uma nova possibilidade de uma coisa fundamental que a mídia antiga não fazia, né? Que é essa possibilidade de a gente trazer novas opiniões e chegar mais perto de um conhecimento mais necessário para esse momento atual da nossa existência e planejando o futuro e tudo mais. Ontem eu estive lá no hotel Caesar Business, lá no Itaim, e eu pude acompanhar a apresentação que foi feita, inclusive a apresentação do Maurício. Começou com a fala da ministra e eu pude ficar até o final também, acompanhando todas as apresentações desse tema da energia, que realmente é o tema que diz respeito muito ao Brasil. E ontem lá não teve debate, eu acho que prejudicou um pouco o encontro, mas foi um bom encontro. E aqui o Brasilianas tem essa característica de promover o debate. A minha participação ontem, eu fiz por escrito 3, mas nenhuma foi lida pelo DAO, porque também houveram outras participações. Mas a questão é essa que você colocou aí, Nassif. Como um setor dominado pela engenharia ou pela técnica, pela razão técnica que é necessária, como esse setor pode se aproveitar do conhecimento da sociedade civil hoje dispersa pelo Brasil e começar a trabalhar com umas certas nuances que são permitidas quando a gente trata, inclusive, da questão da energia. Por exemplo, o Brasil tem o maior projeto de tecnologia social para lidar com a questão da água, que é o programa 1 milhão de cisterna no semiárido brasileiro. Eu acredito que o Maurício e todo mundo aqui conheça. Quem não conhecia ainda, vá atrás dessa informação, que é o maior projeto de tecnologia social com conhecimento livre, dominado pela população. É lógico que governo, sociedade civil, sindicatos, setores da agricultura familiar ou da agricultura entram, colaboram e organizam esse sistema. E lá no semiárido brasileiro permite a convivência, é o maior semiárido com quantidade de gente do mundo convivendo com aquele bioma que vive uma situação ambiental crítica permanente. Eles lidam com a questão da água. Constrói uma cisterna na casa desse morador e a partir dessa cisterna, que é um conhecimento ancestral, vamos dizer, conhecer cisterna, é possível ali essa família residir e conviver com o semiárido, lidando com água, produzindo água. Nós temos no Brasil, por causa da temperatura média anual alta, ou seja, a incidência do sol nos permite, aqui no Brasil, ter a existência de um tipo de aquecedor solar que não usa minério, não usa metal, ele usa o plástico, por causa dessa própria temperatura média alta. Essa invenção só é possível no Brasil. Tem coisa que só acontece no Brasil. E aqui no Brasil foi permitida a existência de um aquecedor solar à base de plástico, que funciona tão bem quanto esse aquecedor solar vendido como produto, dominado por uma indústria, mas à base de minério, ferro, alumínio, cobre e fibra. A pergunta que eu queria fazer ontem, que eu coloco aqui novamente, é essa. Esse aquecedor é uma tecnologia social, ele não é vendido. Você aprende a fazer, ele é o Linux solar do Brasil. Ele está aqui sediado no CETEC na USP. Como essa tecnologia pode colaborar aliviando a carga do sistema elétrico nacional, diminuindo a necessidade de, a cada final de dia, o setor elétrico quase pirar, por causa da sazonalidade, do aumento da intensidade do uso da energia, porque o banho diário no Brasil é um hábito que nós herdamos dos indígenas, o europeu não tinha. Todo dia, no final do dia, nós temos essa questão aí da sazonalidade, do aumento da carga elétrica e do uso do sistema. A minha pergunta é, sem pensar no Minha Casa Minha Vida, para além do Minha Casa Minha Vida, porque são só 2,5 milhões de casas, pensando numa crise energética realmente que tenha a sociedade civil participando, como trabalhar com uma tecnologia social? Gustavo, se eu fosse da velha mídia, eu diria o seguinte: ecologista denuncia a cultura indígena como geradora de uma demanda adicional que obriga a abrir. Pois é, mais ou menos assim, os malucos. É difícil
E tem uma questão que demanda de lei municipal. Em São Paulo já fizeram lei, no Rio também, mas isso aumenta o custo da construção. E para uma construtora, não é óbvio ela, significa ela botar, sei lá, menos um quarto, ou menos alguma coisa no prédio para poder instalação. Então ela, como prefere não botar. Mas eu acho que podia avançar bastante essa área no Brasil. Eu não sei se eu vou conseguir chegar ao final aqui da minha palestra, porque eu estou meio com essa gripe, mas vamos tentar avançar um pouquinho. Se eu não conseguir, a gente interrompe e eu peço desculpa a todos. Bom, próximo, por favor. Ali é a questão de custos. Então nós vemos que, em termos de custo, a curva vermelha é a curva dos projetos estruturantes, que é Geral, Santo Antônio e Belo Monte. Aqui é só de hidráulica. E nós vemos que esses projetos estruturantes que têm puxado o preço da energia hidroelétrica para baixo. Não está o último leilão, não. Não está o último leilão. Não ia ser mais. Aí ia baixar até um pouco mais. Próximo. Bom, outra fonte que a gente tem, que é central para o Brasil, é a energia que vem dos ventos. Próximo. O Brasil tem um potencial medido de 143 mil megawatts. 143 mil megawatts corresponde em termos de potência, não em energia, a 10 Itaipus. Esse potencial foi medido com aerogerador, não com aerogeradores, com torres de medição a 50 metros. Hoje, os aerogeradores têm 100 metros de altura. A 100 metros de altura, os ventos são melhores, mais fortes. Então, existe uma estimativa que esse potencial seja bem maior do que os 143 mil megawatts. Próximo. Outra característica importante dos nossos ventos é que, no Nordeste, principalmente, os ventos sopram mais fortes quando a hidrologia está pior. Ou seja, existe uma complementação entre a hidroeletricidade e a energia eólica. O que é muito positivo, porque você justamente minimiza o uso de termoelétricas. Outra coisa importante é que o reservatório das hidrelétricas, elas servem não apenas para estocar energia hídrica, mas elas podem estocar vento. O que é estocar vento? Ela é uma maneira figurada de dizer que o grande problema da energia eólica é o fato dela ser uma fonte intermitente. Não existe ainda uma bateria que acumule a energia eólica, e esse é o grande problema. Um país que tem reservatório, o reservatório funciona como uma bateria no setor da energia eólica. Quando você não está gerando, quando você está gerando a energia eólica, você pode parar de gerar aí e estoca a energia sob forma de água no reservatório. No fundo, um dos países que tem maior proporção de eólica no mundo é a Dinamarca. A Dinamarca só pode ter essa proporção de eólica porque ela tem a Noruega do lado. A Noruega compra a energia da Dinamarca de noite, quase de graça, e vende a 4, 5 vezes mais cara de manhã para ela, para a Dinamarca de novo, porque ela usa a hídrica para resolver o problema. Felizmente, a gente tem no Brasil as duas, então a gente não precisa comprar de um outro.
falta de reservatórios significa não poder botar tanta eólica quanto se você tivesse reservatório. Então, não ter reservatório limita a expansão de eólica no Brasil. Mas, de qualquer maneira, o Brasil é um país que tem um grande potencial para a eólica entrar, porque a gente ainda tem aí esses reservatórios, cada vez estão ficando insuficientes para o crescimento da carga, mas ainda tem um papel ali. Então tem duas complementações da eólica com a hídrica. Uma, o fato delas gerarem em períodos complementares. E a outra, você ter o efeito do reservatório, que pode acumular estocar o vento. É uma coisa fantástica, né? Se a gente for pensar assim, que é tudo, quer dizer, energias naturais que se complementam entre si. Próximo. Um leilão que ocorreu, o Brasil, em 2014, terá 7 vezes mais capacidade instalada de eólica do que tem hoje. Hoje nós temos 1 giga de capacidade instalada de eólica. Mostra a televisão com muito orgulho. Nós já contratamos 7 gigas, que entrarão até 2014. Isso coloca o Brasil entre os grandes produtores de energia eólica. Claro, não tanto em termos absolutos como China, etc., que aí é uma coisa muito maior do que a gente, mas a demanda também é muito maior. Fato marcante desse leilão, nós vamos comentar depois. Nós contratamos eólica ao mesmo preço do gás, da energia hídrica e da biomassa. Até mais barato um pouquinho, vamos dizer, na mesma faixa, a menos de 2 dígitos, que é uma quebra de paradigma. Próximo. A outra fonte importante é a energia da cana-de-açúcar. Próximo. O Brasil tem uma frota de carro relativamente baixa, relativamente à renda do país, renda per capita. Nós temos cerca de uma frota de 25, 29 milhões de carros. Nós devemos chegar em 10 anos a 50, 53 milhões de veículos. Esse ano a gente deve fechar a venda de 3 milhões e 400, 3 milhões e 700 veículos esse ano. Nós devemos estar vendendo 5 milhões e 400, coisa assim, 10 anos. 90%, mais de 90% da venda desses veículos são veículos flex fuel. Então, próximo. Hoje, os veículos flex fuel representam 50% da frota. Não, de veículos leves, nós chegaremos a quase 80% em 10 anos. E, normalmente, o etanol, nós estamos numa fase ruim com o etanol, mas, normalmente, o etanol é mais competitivo que a gasolina. E, historicamente, claro que esse histórico ainda é muito pequeno, 70% dos donos de veículos flex fuel botam etanol e não gasolina. Então, isso significa que a gente vai ter um boom do consumo de etanol no Brasil. Próximo. Nós estamos estimando que vai sair de 28 milhões de litros para 73 milhões de litros em
10 anos, o grande desafio do Brasil, eu acho que não é etanol, essa coisa de termos exportados, porque eu acho que o grande desafio vai ser atender essa demanda interna extraordinária. Eu acho que a gente está muito tempo focando a necessidade, não que não devo exportar, o problema é que a demanda vai crescer de tal forma que o desafio é a gente atender essa demanda, não é conseguir abrir novos mercados necessariamente. E quando aumenta, quando aumenta a produção de etanol, aumenta a produção de bagaço e aumenta o potencial de cogeração de energia, que entra para a nossa questão aqui dentro de energia elétrica. E nós teremos também, nós hoje não aproveitamos as pontas e palhas, que são queimadas. Com a mecanização, em 2014, em São Paulo, todas as usinas estarão mecanizadas, não terá mais queima. Nós teremos um volume de pontas e palhas extraordinário. 1/3 do poder calorífico da cana está no suco, que sai o etanol, o açúcar, 1/3 está na bagaço, 1/3 está na ponta de palha. Nós aproveitamos apenas 1/3. Nós estamos agora aproveitando um pouquinho mais do bagaço, mas tem 1/3 que queimado inteiro, que é jogado fora inteiro. Bom, é claro que tem um custo para isso. O custo é o transporte dessa palha, é custoso. Tem uma técnica de você tardar, etc., no campo, mas também tem um custo. A outra é levar em caminhões e fazer pesca, mas isso vai acabar se resolvendo. Uma parte da ponta de palha tem que ficar no solo, por conta de adubação do solo, mas uma parte pode ser retirada. Então ele tem um potencial grande de cogeração. O problema hoje tem sido o preço. As plantas Greenfield, eu acho que elas competem. As plantas que tem que fazer retrofit, principalmente em São Paulo, é mais complicado um pouco. O custo de você substituir e mudar lá a tua planta. Próximo. A cana também tem esse fator de complementação com a eletricidade, porque a colheita da cana vai de maio a novembro. Em maio a novembro é o período de seca no Sudeste. É o período que a energia vale mais. Então, tem aí também um fator importante para o sistema. A cana e a bioeletricidade são ótimos pares para a hidroeletricidade. Desculpa, a bioeletricidade eólica são ótimos pares para a hidroeletricidade. Então, é isso que a gente tem que tentar operar. É claro que você sempre vai precisar de alguma térmica, porque essas coisas não são assim tão... Próximo, vamos agora perguntar. Ali a projeção, né, de chegar a 9.000 megawatts de capacidade instalada em 2015. Próximo. E o preço médio? Aqui é PCH, desculpa, pode falar. Bom, então aqui a projeção da exposição, isso aqui, de fontes alternativas, foi no PDE, incorporando o que aconteceu no último leilão e não considerando ainda um PDE antigo. O sucesso da eólica foi tão grande que eventualmente a gente vai ter que rever essas projeções, porque entrou muita eólica, tentando muita eólica a um preço barato, né? Próximo. A térmica fóssil, nós não temos planejado a entrada dela, apesar que ela acabará entrando, dado que a gente não tem licenças para as hídricas em número suficiente. E você sempre precisa de alguma térmica para ajudar no sistema. O gás natural caiu muito o preço. O gás era um problema, foi uma mudança enorme.
o gás, a gente tinha falta de gás no Brasil, e o gás era um preço muito alto. O gás baixou o preço e a gente agora achou gás e tem que dar destino para o gás. O gás que achou, o gás, ele está associado, tem gás também isolado, mas tem gás associado à produção do poço de petróleo. Ou seja, se você produz petróleo, você tem que extrair o gás. Aí o que você faz? Ou você queima o gás, ou você tem que dar um uso. Na região do pré-sal, está se estudando 3 gasodutos para trazer o gás. Eu sempre achei que era impossível, que era inviável, são 300 quilômetros. Mas parece que é o mais viável, é o gasoduto mesmo. Ele vai trazer o gás. E você achou gás também lá, por exemplo, lá na região do Maranhão, né, que você ganhou o leilão, uma das térmicas é lá. Próximo. Bom, então, nós temos 10 anos, nós precisamos de 61 mil megawatts. É muita coisa, 6 mil megawatts por ano, mas qual é o lado bom? 75% dessa capacidade já foi contratada. Incrível. 61 mil megawatts, o Brasil tem 115 mil megawatts. 61 mil megawatts é 50%, quase. 50% de tudo que o Brasil construiu até hoje. E a gente precisaria instalar nos próximos 10 anos. E o Brasil, em condições normais, ele tem que estar apavorado aqui. E o Brasil já contratou os leilões 75% que a gente precisa desses 61. É uma coisa fantástica. Quando a gente entrou, antes do modelo, a gente ficava desesperado tentando achar ofertas e a ver. A gente agora já está com o Brasil equacionado em termos de suprimento para os próximos 10 anos. Qual é o setor que tem isso? 10 anos o Brasil equacionado. Nós vamos continuar com a matriz renovável, 83% da geração da capacidade renovável. A hídrica, apesar de todo esse esforço para priorizar a hídrica vai perder espaço. Cai de 75% para 67%. E as fontes alternativas ganham espaço, dobram a participação de 8% para 16%. Então, as renováveis mantêm a participação com uma mudança intra-renováveis. Uma redução das hídricas e um aumento das fontes ditas alternativas. Próximo. Nós já organizamos 20 leilões desde a criação do modelo. É impressionante. Quer dizer, desde quando a gente veio aqui, as ideias, vamos fazer leilão, vamos construir e tal. Hoje, leilão é uma coisa corriqueira. Já temos 20, eu estava olhando, eu falei, participei da organização de 20 leilões. É uma coisa de energia nova, fora os leilões de energia existente, leilão de ajuste. E, próximo. Esse último leilão foi um leilão de sucesso muito grande, a gente contratou 21% de eólica, 10% de hidrelétrica, 43% ali. Não, isso foi só no leilão da Menos 3. Não, é no todo, tá? E 4,8 biomasse. E ali está o preço. Tem um preço muito barato. Nós contratamos através de leilões 63 mil megawatts já foram contratados através de leilão. Mais uma vez, o Brasil tem instalado 115 mil megawatts. Desde 2005, quando foi criado o modelo, nós contratamos 63 mil megawatts.
e cada vez com mais competição. É uma coisa impressionante. O que acontece? Eu tive lá, eu fui convidado para uma palestra lá, eu costumo falar isso lá em Nova York, para a Bloomberg, para a ONU. E queriam pegar o caso brasileiro, que é o único país que compra energia alternativa através de leilão. E porque, por assim, não é, pega Espanha hoje. Hoje, Espanha tem acho que é uma dívida, não sei se é 10 ou 20 bilhões de euros, que ninguém sabe como é que vai pagar, que é os incentivos que foi dado para a eólica e que hoje ninguém sabe como é que vai pagar. Portugal tem outro problema monumental, que também criaram incentivo e ninguém sabe como é que vai pagar. A Alemanha, o pessoal paga porque é muito rico, mas é caro. E aí agora, como tem corte de orçamento, ninguém sabe como é que faz. Aí aqui no Brasil a gente contrata. Aí, pô, eu fui lá cheio de investidor. Aí o mediador no palco, botaram eu do Brasil, um cara de cada um de um país, para definir com o seu instrumento. E eu defendendo o leilão. E aí tinha um pessoal que senta com um botãozinho, o pessoal vota lá, os investidores votam. Online, tinha satélite para não sei aonde, uma coisa, alta tecnologia. Para você ter uma ideia, estava lá o presidente do Banco Mundial, estava o Bloomberg, que é o próprio, que estava lá, e o secretário de Energia estava num negócio de mudança climática lá, não sei se era em Dakar, não sei como é que era, ele estava em satélite direto, que o Bloomberg botou o satélite lá de Dakar, então é uma coisa completamente... E o pessoal votava na mesa, vota, eles fazem perguntas, o pessoal vota e aparece, uma coisa. E aí o cara fala assim, pô, vem cá, não é investidor que vai. Esse teu modelo aí abaixa muito o preço, os investidores não vão participar disso não. Eu falei, meu amigo, estão lutando, em cada leilão tem 400 parques que se matam para entrar no leilão. Entra na justiça contra mim, porque eu desabilitei, eu estou cheio de liminar, porque todo mundo quer. Se for tão ruim para eles, poxa, por que eles estão. Aí falou, quanto? 400. Eu falei, 400? Como que é ruim? Então todo esse pessoal está jogando dinheiro fora? Não deve ser. Né? Se fosse ruim, eles não estariam disputando. Então, o pessoal está olhando, daí o mundo está olhando para a gente com certo interesse, certa desconfiança. Eles não acham que é uma coisa assim. Mas é interessante o que a gente está fazendo aqui. Está quebrando todos os paradigmas em termos de preço. Né? E agora fala, não, mas isso não vai gerar, isso não é assim, isso vai dar errado. Porque, mas é interessante. Eu falo, poxa, mas o investidor foi lá, botou garantia financeira, botou... vai jogar aqui, todo mundo vai queimar dinheiro, são grandes empresas. Não me parece que você tenha todo mundo que caiu para uma loucura geral e todo mundo resolveu queimar dinheiro. Não, né? Bom, aí são os leilões empilhados, né, que faz um mix próximo e o preço. Aí a gente ainda está, a hídrica ainda está puxando, o azul é a hídrica. A verde é o fóssil, o amarelo é a alternativa renovável, que ainda está pressionada pelas leilões anteriores, está baixando, e o vermelho é o preço médio. Então, por enquanto, a hidrelétrica tem puxado o preço para baixo do mix brasileiro. Né? É claro que isso agora, com esses leilões, a gente pode ter alguma mudança desses preços médios ponderados ao longo. Acho que acabou, acho que consegui chegar ao final. Está aberto para as perguntas, tem o microfone, é só levantar a mão aí que você vem com o microfone.
Obrigado. Armando Carrara, Instituto de Engenharia. Eu queria fazer duas perguntas, um comentário e uma informação cultural. Posso colocar tudo no enviado? Primeira pergunta com relação ao etanol. Nós estamos testando, iniciando o teste aqui em São Paulo de ônibus com motor de ciclo Otto com a taxa de compressão de 1 para 29, que dá um rendimento muito superior ao convencional e pode ser uma solução não só ecologicamente correta, mas como mecanicamente interessante para isso. A demanda dessa solução, se acrescentada à demanda atual do veículo leve, vai pressionar fortemente a oferta da produção de etanol, que já é problemática. Se não viabilizarmos logo o álcool celulósico, vamos ter uma encrenca aí. Só que a matéria-prima ideal do álcool celulósico é o bagaço, que já está mecanicamente tratado. E se nós estamos dedicando o bagaço à produção da bioenergia, não vai faltar bagaço para a produção do álcool de segunda geração daqui a 5 ou 6 anos. Adicionalmente, o bagaço é a matéria-prima ideal de pesquisas que foram feitas para gerar plástico biodegradável. Então, está me parecendo que está formando uma tempestade aí na oferta de bagaço para a qual nós temos que atentar. O que se pensou com relação a isso e não será a bioenergia um ladrão de potencialidade para aplicações mais novas desse bagaço daqui a 10 anos? Segunda pergunta, a questão do gás. O palestrante colocou muito bem a questão de queimar no flare o gás associado, porque não tem como utilizar. Eu sei que a Petrobras já cogitou, inclusive, de montar uma planta gás química de operação intermitente, porque só ela seria capaz de aceitar a intermitência no suprimento da matéria-prima, que pode ser, a qualquer momento, desviado para a produção de energia elétrica. Sei que no primeiro semestre desse ano nós não precisávamos ter produzido um único quilowatt-hora de energia térmica, porque o regime hidrológico foi altamente favorável. Vai chegar um ano lá para frente que vai precisar fortemente desse gás, e aí esse gás vai ter que ser desviado, como foi na indústria de vidro, cerâmica, etc., uns 3 ou 4 anos atrás. Esta gangorra transvoltada do gás, que é exatamente a matéria-prima para fertilizante nitrogenado que nós importamos para a nossa agricultura e que temos que produzir aqui dentro. Isso não vai fazer um tumulto tremendo na disputa pelo gás em momentos de necessidade somada e queima do gás inútil lá para frente. Como é que a EPE pensou isso? Um comentário. A eólica tem um círculo perverso. Venta muito de noite quando não há demanda e quando a demanda não está ventando. Existe uma solução muito simples, muito óbvia, mas que foi adotado, que é a integração de parques eólicos com parque de represa. Uma represa alta e uma represa baixa. Quando o vento não tem demanda, bombeia-se a água da baixa para a alta. Quando tem demanda e não tem vento, uma microgeração hidrelétrica. Essa solução foi adotada em Portugal, onde a área é bastante restrita aqui, que nós temos espaço à vontade. O ciclo é diário ou semanal e não anual, como das hidrelétricas tradicional. Então, de repente, essa integração aos parques eólicos poderia produzir, vamos dizer assim, uma utilização de rendimento melhor da eólica e sem que a reservação tenha que ser só passiva, como foi descrito aí no caso da Dinamarca com a Noruega, que é muito interessante. E, por fim, um comentário final de natureza cultural. Os pajés das comunidades indígenas da volta do Jingu são especialistas em lançar a maldição da tosse. Eu só queria fazer uma observação. Você citou exatamente a sua tosse. Deixa eu responder essa, depois você pega o microfone para poder registrar a pergunta lá. Tá bom. Eu vou ter que fazer as pazes com esses pajés aí. Mas olha só. O álcool celulose. Olha, uma coisa que, professor, que você tem toda a razão. O bagaço está começando a cada vez ter mais uso, ter valor. O bagaço é considerado custo zero. E hoje, cada vez mais aparecem alternativas para o bagaço. Vai ter que mudar o nome. Tem um custo de oportunidade. Ele era lixo e agora está começando a virar insumo. O álcool celulose, eu tenho ainda minhas dúvidas, porque ele ainda tem uma outra via aí que
que não é essa Bom, primeiro falar o seguinte, essa hidrólise enzimática, hidrólise gástrica, que é o que os Estados Unidos mais fazem, a gente tenta pesquisar aí, eu ainda não consegui descobrir custo nem a viabilidade disso. Quando veio o Obama aqui, o vice do secretário de Energia, o secretário de Energia não veio, mas veio o vice e ele pediu para ter uma conversa privada comigo. Aí eu fui conversar com ele, trocar ideia, perguntar a opção de coisa do Brasil, eu perguntei, mas e essa questão do bagaço e tal, do bagaço não, da hidrólise da celulose, porque lá não tem bagaço, mas hidrólise da celulose. E ele não foi muito confiante nisso não, eu não sei se ele não sabia, mas não me passou. E eu não consegui até hoje, eu acho que é muito difícil, o etanol da cana é tão barato, que eu acho que é difícil a gente imaginar a gente conseguindo dar viabilidade econômica para produzir etanol a partir da celulose. Agora tem outros processos, tem uma firma que está usando um outro processo que é isso, que não é nem a hidrólise ácida, nem a hidrólise, que pode ser uma coisa interessante. Mas também eu não conheço muito, mas enzimático, nós com par de enzimas, tem muito desenvolvimento de tecnologia com par de enzimas que atuam em fase não tem essa questão da banha de alguns frigoríficos também que estão... e a produção de biodiesel. A biodiesel. Hoje também é entra, mas a Petrobras tem uma parceria com os visando... Tem uma outra... Bom, mas de qualquer jeito, essa é uma questão. Quer dizer, até quando o bagaço será competitivo com a congelação ou não, é uma questão em aberto, né? Hoje eu acho que o melhor uso do bagaço ainda é a congelação, hoje. Apesar de que o preço que eles estão botando por outras razões é muito elevado. O produtor usineiro ele trabalha com uma taxa de retorno muito maior do que o setor elétrico. Porque ele olha o açúcar, o etanol, que são commodities, e eu falo para eles, olha, você não pode fazer minha coisa, porque o setor elétrico trabalha com contrato de 20 anos. Um contrato do setor elétrico é quase como um título de tesouro hoje. Você pode ter a maior crise, você está recebendo, reajustado pelo IPCA. É um título. Você pode ser construído, você recebe 20 anos daquela receita. Você tem 400 partes aqui, nossa, é isso. O BNDES pega e aceita isso como parte da garantia. Então, dá pé para todo mundo. Bom, mas eles querem ter o mesmo retorno nesse contrato de 20 anos, com renda fixa, que tem num produto que é uma commodity. Eu falei, mas aí não dá, porque aí é diferente. Aceita o retorno mais baixo e usa isso como um hedge para o período que você tiver a volatilidade do outro produto. Ah, mas meu board não aceita, uma taxa só. Então, vai ser difícil. Como é que eu vou explicar para o consumidor brasileiro que eu estou contratando eólica a 100, eu vou contratar a 160, sei lá. É difícil, né? O consumidor fala, mas por que eu estou pagando mais caro? Então tem que haver Tem biomassas que conseguiram baixar o preço e entrar. Mas eu não vi, mas eu imagino que são aquelas que já estavam com capacidade instalada e estavam ali só ampliando ali, não era um investimento. Querendo um hedge, né? Eu acho que isso daí, mas a gente vai. Eles querem um leilão com um produto só para eles, para não competir com a eólica. É uma possibilidade, o problema é que tem que ter um limite para o preço, porque senão é difícil de justificar, né? A questão do gás é uma outra questão importante. A térmica no sistema brasileiro é uma térmica que complementa a hidrelétrica.
ela despacha quando não tem o sistema, não tem água. Isso cria um problema danado para o fornecedor do gás. Porque, poxa, quando não estão me demandando, o que eu faço com gás? E se todas as plantas são despachadas juntas, eu sou obrigado a aparecer com gás. Se não são, eu tenho que dar um destino para o gás. Bom, então tem um problema. Isso se resolve com o mercado secundário, que é fácil de falar, difícil de construir, né? Está se caminhando um pouco para isso, a Petrobras lançou contratos flexíveis e contratos interruptíveis, que já é um início, né, do volume desse. O contrato flexível bom, eu pego posso, se você precisa do gás, se você não tem, eu te dou um combustível, um óleo, dou um outro combustível alternativo, você botar na sua caldeira, que tem que ser uma caldeira de combustível. No interruptível, bom, eu paro de fornecer você nesse período, certo? É claro que o preço do gás nessas condições são mais baratos se você quer um gás. Mas ainda não. Outra questão é a planta de fertilizante. O Petrobras está construindo uma planta de fertilizante. E como ela é uma empresa integrada, que tem gás, as térmicas e a planta de fertilizante vai funcionar um pouco assim, no sentido de que ela pode eventualmente parar ou reduzir a produção no momento que você tem que usar o gás para as térmicas. Isso é possível numa produção integrada. Do ponto de vista, se fosse um investidor comprando gás, essa planta de fertilizante ela seria completamente inviável. Né? Ela ganha viabilidade nessa lógica de tentar uma empresa integrada. Tá? A questão das usinas, sim, tem essa possibilidade de casamento eólica com bombeamento, mas no Brasil, como a gente tem um sistema interligado, totalmente interligado, no fundo, não importa onde está aquela eólica. Não precisa ficar colada na usina, porque não importa, ela pode estar em qualquer lugar do Brasil, você está usando os reservatórios para acumular. Então é muito mais fácil do que a questão de Portugal, que eu estou falando. A gente aqui, os nossos reservatórios já podem funcionar casados com a eólica. Não tem a turbina reversível ainda. Não tem a turbina reversível, mas você de noite pode diminuir o despacho da elétrica. Você pode fazer isso de maneira... Né, Dorel? A gente pode fazer isso de maneira... Não precisa... É só a maneira de operar o sistema. Não precisa fazer mais, não tem problema nenhum. É imediato. Mais questões? Assim, queria lembrar um pouco... Só se identifica aí para... Dorel Ramos, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Então, assim, queria lembrar um pouquinho dos leilões que foram, em geral, um grande sucesso. Teve um acidente de percurso em 2008, né, no AN5 e AN3, porque nós tivemos um problema com o licenciamento das hidrelétricas, o gás não estava disponível naquele momento e praticamente só entrou óleo. Eu lembro de você mesmo ter demonstrado publicamente, no fundo, olhando justamente a parte do impacto ambiental, descontentamento, não com o resultado em si, né, porque você contratou afinal a energia, mas podia ter contratado um outro tipo, quer dizer, isso contribuiu para distorcer um pouco, né, a nossa matriz, né, em termos do percentual renovável. Recentemente, o Ministério publicou um decreto que permite a troca de combustíveis e daria oportunidade a empreendedores que naquele momento venderam óleo combustível trocar, por exemplo, agora para gás, GNL, por exemplo, a gente sabe que tem grupos já estudando isso. Então a minha pergunta seria como é que a EPE vê e se você visualiza que o decreto tem o alcance necessário para que a gente possa voltar, digamos assim, à matriz, ao não devia ter acontecido, digamos assim, reparar um pouco aquele acidente de percurso. Aqui a questão lá realmente foi um momento que a gente passou um aperto aí, porque a gente não tinha gás, não tinha uma hidrelétrica licenciada, que era Baixo do Iguaçu, e mesmo assim, até o último momento, com eliminar no dia do leilão, por conta de Baixo do Iguaçu,
a gente tem que evacuar lá o prédio, porque tem uma ameaça de bomba, uma ameaça julgada, e aí teve uma ameaça de bomba, teve que descer. Isso por conta de uma hidrelétrica pequena, que era Baixaú Sul, que era a única que tinha licença ambiental. E tinha, sei lá, uma quantidade enorme de térmicas a óleo com licença ambiental. Eu nunca, entendeu? Não, é difícil para mim aceitar isso. Se dá facilmente licença para térmica e a dificuldade para dar licença para uma hidrelétrica. Então é bom. O fato foi esse, e a gente acabou contratando as térmicas, que a probabilidade de despacho é pequena, e como elas têm custo variável alto, elas vão funcionar quase como um seguro. Elas estão ali uma parte de tempo paradas, e em caso de emergência você aciona. Nós permitimos trocar por gás, é uma autorização, não é uma... E aí vai depender do interesse do empreendedor em fazer isso. Eu não sei se o decreto atende todas as expectativas que o empreendedor tem. Foi amplamente discutido isso, LME, ANEL, EPE, CCE. E ali foi o que a gente achou que era razoável. Eu não sei dos potenciais interessados se aquilo é suficiente ou não para mudar o combustível. Mas a gente abriu a porta para se quisesse mudar o combustível. Mas é importante só esse comentário que eu vi. Em termos ambientais, o impacto dessas térmicas é baixíssimo. Vai ser baixíssimo. Porque elas praticamente não vão operar. São térmicas que vão ficar paradas a maior parte do tempo. Só vão operar num momento de muita... como o custo variável dela é muito baixo, alto. Então ela praticamente não opera. Então, apesar, ela é feio na hora de apresentar que aparece óleo, mas em termos concretos de emissões, ela afeta muito pouco. Então, só dizer porque, na realidade, como você está entrando muitas usinas de custo variável mais barato, você vê, quando você roda o New Wave, o fator de capacidade da térmica óleo está mais ou menos 6%. Quando ela fica parado, ela vai ser chamada a passar só... Na média, né, Tomás? Mas se quiser um período não, mas 51, 56... Não, sim, mas tudo bem, mas na média do tempo as emissões vão ser muito baixas. Pode um ano emitir, mas um ano tem um custo elevado, mas na média ela funciona no fundo quase como um seguro. Entendeu? Está ali parado, backup, e vai funcionar. Eu só estou dizendo que, e é interessante até, talvez até uma coisa muito técnica, mas só para... você sabe que o nível meta, o fato dessas térmicas estarem no deck faz com que você opere menos as outras térmicas mais baratas. Eu só vou tentar aqui explicar isso. É o seguinte, a gente contratou, tem umas térmicas, essas térmicas lá que são muito caras, estão lá no deck. Quando a gente tira elas do deck, o que o modelo vê? Ele fala assim, puxa, numa emergência, eu não tenho um backup, não tenho um seguro. Então, preventivamente, o modelo manda despachar as térmicas a gás mais baratas muitas vezes. E você emite muito e gasta muito. Quando ela aparece no modelo, o modelo vê o seguinte, olha, puxa, se precisar eu posso acionar elas. E ela despacha muito menos as térmicas a gás. E o nível meta diminui. Então tem um efeito que é interessante, que essas térmicas a óleo, elas estão economizando, estão provocando uma emissão menor hoje e um custo menor do sistema hoje, só porque elas estão ali, você pode contar por elas. Eu vou botar isso de uma outra maneira. Imagina que você está com um freio ruim no carro. A tua tendência é ficar apertando o freio o tempo todo com segurança, porque você pode, se eu precisar, já vai freando antes e tomando cuidado. Essa é a situação quando você não tem a térmica ali de backup. Quando você tem um freio bom, você fala, puxa, só vou frear quando necessário, porque eu sei que quando eu precisar, o freio garante. Então a térmica óleo, o fato dela estar ali,
ela traz, mesmo que ela não seja usada, ela tem um papel. Isso que eu estou falando, ela tem um papel. Né? Eu vi isso porque na hora que a gente vê o nível meta lá, né, você tira, atrasa as térmicas a óleo, o nível meta, que quando você tem que chegar de reservatório, aumenta, explode. Você bota, ele diminui. Então, ele mal ou bem, claro que não foi nada disso, foi feito pensado nisso, mas falando, tem um papel que não é ruim. Entendeu? Tudo na vida tem um lado bom. Né? Tem um lado bom. Bom dia. Meu nome é Armando Ricardo, eu sou da RC Engenharia e sou presidente da Vespa, presidente do Conselho. Eu queria colocar algumas questões, trabalhar um pouquinho, então, assim, referente à eficiência energética, que é a nossa área de atuação. Na apresentação, está certo que está se falando muito de geração, a base da geração. Só que a gente não vê, e eu não estou dando uma de pajé atrás de você como uma omissão. Já tivemos um papo na semana passada na Fiesp, e não é isso daí. Na realidade, é posicionamentos que são importantes em diversos ambientes. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar o Nassif aqui pela Brasilianas, que eu não conhecia e que com certeza não vão participar. O problema é o seguinte: eficiência energética na geração. A gente não vê isso daí. A própria bioeletricidade já provou que com a alteração de caldeiras conseguiu-se uma eficiência muito maior. Nós temos aí, pela frente, uma renovação de concessões até 2015, 2014. E a gente não vê, a gente vê uma briga entre o Fiesp e o Ministério tocante à prorrogação ou novos leilões. Mas independente do lado institucional, a gente não vê nada no sentido de pensar numa nova, obviamente em usinas que foram implantadas há 30, 40 anos atrás, tem uma condição tecnológica totalmente defasada da tecnologia que está sendo usada hoje, por exemplo, por Belo Monte e outras cidades. Então, eu gostaria de um comentário seu sobre esse aspecto. No outro aspecto, nós vamos para o lado do consumidor, que é a eficiência energética tradicional. A gente sabe que a melhor energia é aquela que não é consumida, que é o conceito da geração virtual. Números até colocados pela própria PE, que é administrada pela ANEEL. O montante de geração virtual é muito expressivo para não ser levado em consideração. Acho que esse potencial, você pode comentar que está em elaboração o Plano Nacional de Eficiência Energética, etc. Mas primeiro, esse plano está mais espacial do que plano. Porque na realidade houve uma consulta no final do ano passado que até agora não foi para frente. E o plano, ele não traça diretrizes nenhuma. É um aspecto totalmente genérico. Então nós gostaríamos de estar complementando, porque Smart Grids é uma realidade. Smart Grids é uma forma de eficiência energética. Com certeza. E a gente não vê nada disso, está num plano de 10 anos pela frente, a gente não vê nada disso colocado. Não só pelos Smart Grids, como pela própria eficiência energética. Nós, na Vesco, sentimos muita falta de um fomento de governo. Nós brigamos no mercado sozinhos. E sozinhos estamos crescendo. Só que o Brasil não está se aproveitando do benefício, como é do teu conhecimento, prédios públicos geram um desperdício de 40% a 50% quando a gente está falando de energia elétrica. Quer dizer, é um absurdo que está sendo jogado fora, é um desperdício realmente. E a gente sente problema quando a gente entra no empresário e mostra para ele que está desperdiçando algo que está mexendo na sua própria competitividade. Isso está mexendo na competitividade do próprio Brasil. Nós podemos trazer isso aqui a bem do nosso próprio país. Então eu gostaria de que você, independente do lado de incentivo fiscal, que é um outro lado que nós estamos trabalhando no Ministério, que você colocasse a contribuição da eficiência energética nesse planejamento de 10 anos pela frente, incluindo, está certo na tônica daqui, a utilização de veículo elétrico, porque vai fatalmente entrar no mercado, vai ter alguma contribuição e pode até afetar positivamente o lado do etanol.
Muito obrigado. Perfeito. Olha, eu acho que, eu concordo plenamente que a eficiência energética deve ser sempre a prioridade 1. Aliás, no plano adicional tem toda uma parte da eficiência energética que eu aqui tive que centrar em alguma coisa e acabei centrando na geração para a apresentação não ficar tão grande. Se eu não me engano, estou pegando de cabeça, mas posso estar enganado, a hipótese de eficiência que a gente considerou equivale a não botar no plano uma hidrelétrica de 7.000 megawatts. Eu estou aqui, eu acho que é isso. Tá? Não, tudo bem. Tá, deixar 7.000 megawatts é como se eu tirasse do plano geral em Santo Antônio. Tá? Ele deixou de botar no plano geral de Santo Antônio, sob hipótese de que a gente vai estar melhorando a eficiência energética nesse nível. Depende, se é baixo, é alto, mas é bastante. Tá? Nós temos uma série de programas. Né? Tem o Procel, tem o programa da ANEEL, tem a lei que dá padrões de eficiência para equipamentos. Mas eu concordo contigo, a gente pode fazer mais, não tenho dúvida nenhuma. Né? Pode fazer mais, deve fazer mais. Né? A questão da eficiência energética é algo que você tem que estar sempre perseguindo. Como eu falei, as grandes indústrias, elas normalmente já têm lá equipes fazendo, porque a energia elétrica é um elemento fundamental do custo delas. Você pega a indústria de alumínio, siderúrgica, geralmente sempre tem equipes fazendo, olhando isso. As pequenas indústrias é mais difícil, porque o cara está preocupado com o capital de giro, com o emprego, com, sei lá, a sobrevivência dele do dia a dia, não está querendo, a energia não é um elemento tão central no custo dele, e eu acho que ali tem um espaço grande. Os prédios públicos também, eu acho que dentro do total, quer dizer, em termos de exemplo, é importante, em termos de quantidade de energia poupada, é muito pouco no total. Então, não é significativo, mas é interessante, é um exemplo como eu acho que deve ser feito. Não, apesar de que isso, quando você soma, você vai ver que é um pouquinho, né, no total. Não é aí que a gente vai chegar vai aumentar os 7.000 megawatts ali, vai aumentar para um tiquinho de nada. Tá? O grosso não é nesse setor. Deve ser feito, mas não é nesse setor que a gente vai resolver. Agora, eu concordo, eu acho que a gente tem que ampliar a ação, de conservação de energia, de eficiência energética. Eu acho que a gente só não, a questão de repotenciação, ela é meritória, a gente só não deve superdimensionar essas coisas. Né? Porque a gente, às vezes, usa isso daí para falar, não precisa aumentar a oferta de energia, porque a gente vai, com a eficiência energética, resolver os problemas. Isso aí é uma ilusão. Né? O Brasil, o consumo per capita é 2.300 kWh para habitante. Os Estados Unidos consomem 7 vezes mais. Né? O pessoal dá o exemplo da Califórnia. Né? A Califórnia é um exemplo de super efetivo. Fiz muitas ações de eficiência energética. Acho que a Califórnia consome, em média, o consumo per capita é metade dos Estados Unidos. Mas mesmo assim é quase 4 vezes maior do que o Brasil. Então, quer dizer, um lugar que é super, que é o paradigma da eficiência, o Brasil está muito longe. O consumo per capita do Brasil é menor do que o do Chile e da Argentina. A gente, em 10 anos, vamos chegar ao Chile e à Argentina hoje. Então, quer dizer, isso não deve ser desculpa para não fazer eficiência energética. Deve fazer. Eficiência energética, como você bem disse, a única fonte que não tem impacto é aquela que a gente não consome. Fazer o mesmo, é uma questão de racionalidade econômica também. Se você pode fazer o mesmo serviço consumindo menos, é uma questão de eficiência. Né? Então isso tem que ser o objetivo 1. O que não quer dizer que a gente pode usar isso como argumento para dizer que não, nós podemos crescer sem aumentar a oferta de energia. Quer dizer, o desafio do Brasil é diminuir a elasticidade de energia PIB. Né?
Quer dizer, o PIB cresce 1%, a eletricidade tem que crescer menos de 1%. Cada vez menos. Mas ela vai crescer de qualquer maneira. Não tem como ela não crescer. Bom, queria agradecer muito a apresentação do Dr. Malskin, as questões que foram colocadas aí. Vamos partir para a segunda etapa. Dr. Malskin, mais uma vez. Obrigado.